Vamos lá, galerinha, continuando na página 26, só que agora multiplicação de números racionais. Gente, a multiplicação de números racionais é aquela mesma regrinha de sinais que nós realizávamos com números inteiros. Na número 1 tá assim, ó, nos estudos dos números inteiros, você viu que a multiplicação de um número negativo pode ser feita considerando o conceito de número oposto. Por exemplo, menos 2 é o oposto de mais 2, ou seja, menos 2 é igual a menos mais 2. Fazendo essa substituição, calcule o que se pede. Gente, basicamente ele quer aqui que você utilize a regra de sinais. Você não precisa dar essa volta. Eu vou realizar menos e mais, sinais diferentes, dá menos. Eu pedi para multiplicar 2 vezes 8, 16. E na letra B, menos 2 e menos 8, sinais iguais, mais 2 vezes 8, 16, tá bom? Já na número 2, ele tá assim, ó, observando os exercícios do exercício 1, construa uma tabela que organize as possibilidades dos sinais dos produtos de números inteiros não nulos. No meu livro aparece essa tabela, não sei se aparece no de vocês. Se não aparecer, vocês vão fazer a tabelinha. Essa tabela é a mesma tabela que nós utilizávamos com números inteiros. Se o primeiro fator é positivo e o segundo positivo, o resultado vai ser mais. Se ambos são negativos, resultado também mais. Se o primeiro fator for mais com menos, vai dar resultado menos. E se o primeiro fator for negativo e o segundo positivo, também vai ser negativo. Então, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Isso acontece na multiplicação e também na divisão que iremos ver posteriormente. Relembre o que você estudou na multiplicação de frações e considere o conceito oposto. Resolva os itens. Aqui, como ele não deu sinal, eu não preciso, colocar. Se eu quiser, eu coloco mais. Na multiplicação de frações, você vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, ok? 5 vezes 9, 45. 7 vezes 2, 14. Tá bom? Agora, cuidado, ó, tem sinais. Vou colocar o meu sinal aqui logo demais para eu não esquecer. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Tenham atenção que se der para simplificar, vocês têm que simplificar. Não é o caso. Aqui, primeiro façam os sinais, ó. Menos com mais, menos. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20, ok? E aqui ele fez um organize suas ideias, justamente relacionando a regrinha de sinais, tá bom? Aqui na página 27, ele continua a explicação, Resolvendo aqui, ó, menos com mais, menos. E 3 vezes 7, 21. 4 vezes 6, 24. Mas observem que aqui, ó, ele colocou uma fração irredutível, porque ele viu que 21 e 24 dava para dividir por 3. Repetiu o sinal de menos e fez 21 por 3, 7. 21, 24 por 3, 8. Então, observe que sempre que der para simplificar, você é obrigado a simplificar. Ele fez a mesma coisa na letra B, ó, simplificou, ele resolveu e simplificou. Fez na letra C, passou o número decimal para número fracionário, Ele simplificou o 7 sobre 10, Tá aqui, ó, ele colocou em forma de fração 0,7 sobre 7 sobre 10, tá? E aqui, atentem que ele fez uma multiplicação entre números decimais. Até então, tava números fracionários, aqui números decimais. Professor, eu posso colocar em forma de fração para facilitar? Sim, gente, mas não tem a necessidade. Vocês vão resolver igual resolviam com números naturais, números decimais, sem ser negativos e positivos, igual fazíamos no 6º ano. Vocês vão realizar a multiplicação normalmente e depois vão ver quantas casas tem depois da vírgula. 1,8 tem uma casa
e 2,17 tem duas casas. Então, ao total, resolver a multiplicação tem que ter o quê? 3 casas decimais, 3 casas depois da vírgula, tá bom? E aqui no exemplo aqui embaixo, tá meio assim emboladinho, mas o que ele quer mostrar aqui para vocês? Ele quer mostrar que você pode simplificar a fração antes de resolver. Aqui as simplificações aconteciam no final. Aqui ele está mostrando, se quiser, se você visualizar que já dá para simplificar, pode simplificar. Aqui tinha menos 3 quartos vezes mais 7 sextos. Ele já viu que dava para simplificar o 3 e o 6 em forma de diagonal, ele simplificou por 3, ó. 3 por 3, ele botou 1. 6 por 3, 2. Mas só pode realizar a simplificação em forma de diagonal, tá bom, gente? Esse com esse com esse. E aí, depois ele fez uma multiplicação e não precisou simplificar no final. A mesma coisa ele fez aqui, ó. Ele viu que dava para simplificar os termos em forma de diagonal. Fez a simplificação aqui no meio. Se você não quiser, não é obrigado. Você pode fazer a simplificação no final, tá bom? A página 28 é uma fixação dessas explicações, tá bom? Vamos lá, galerinha. Agora, divisão de números racionais. Gente, divisão de números racionais, divisão de frações, acontece igual fazíamos no 6º ano, aquela regrinha. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, correto? Vamos lá, alguns exemplos, ó. No dia de um dos jogos da Copa do Mundo de 2018, a mãe de Mariana serviu bolo e suco de laranja. O suco estava em uma jarra e foi distribuído em copos para os seus convidados. Até então não tem nenhuma informação. Agora vamos lá, ó. A quantidade de suco de laranja que havia antes de os convidados serem servidos correspondia a 3 quartos da capacidade da jarra. Tem até uma imagem da jarra ao lado. Considerando que a capacidade de cada copo correspondia a 1/8 de capacidade da jarra e que todo o suco que havia na jarra foi distribuído em copos que ficaram totalmente cheios, quantos copos foram enchidos com o suco que estava na jarra? Então, nada mais ele quer saber quantos copos de suco davam. Então, eu tinha 3 quartos, né, de suco. Cada copo correspondia a 1/8. Então, dividido por cada copo, que era 1/8. Para resolver isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Se vocês quiserem, já podem fazer a simplificação aqui dos termos. Se não quiserem, não são obrigados. Vão simplificar no final, ó. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 1, 4. 24 dividido por 4, 6. Então, quantos copos possuía? 6 copos, tá bom? Enchiam 6 copos, tá? Nessa questão B, ela parece no primeiro momento assustadora, mas você tem que ter atenção aos fatos, ó. Para pegar uma corrida por aplicativo, a Milton precisa pagar R$ 3,00 fixos com mais 2 taxas adicionais, sendo uma de R$ 1,45 por quilômetro percorrido e outra de 25 centavos por minuto de viagem. Então, ele tem que pagar distância e pagar tempo. Sabendo que a última viagem dele custou R$ 20,00 e que durou 10 minutos, qual foi a distância percorrida até chegar ao destino, ok? Então, a primeira coisa que temos é que é 0,25 por minuto. Só que ele percorreu 10 minutos, então 0,25 vezes 10. Eu vou ter 2,50, correto? Só que lá em cima diz que tem R$ 3,00 fixos. Então, R$ 2,50 mais os R$ 3,00 fixos, correto? Eu vou obter R$ 5,00
1,50. Achei a resposta? Não, não é isso que ele está perguntando. Ele está querendo saber a quilometragem. Só que eu sei que o cara pagou, né? O Hamilton, ele pagou R$20. Então, eu fiz R$20 menos 5,50. Eu vou obter R$14,50. Só que lá em cima diz que cada quilômetro custa R$1,45. Então, o que eu vou fazer? Esse total aqui de R$14,50 dividido pelo preço de sua quilometragem, ok? Então, eu vou fazer a divisão aqui, ó. R$14,50 dividido por R$1,45. E, professora, caraca, como faz divisão com números decimais? Gente, primeira coisa, eu tenho que igualar a quantidade de casas depois da vírgula. Aqui não tem 2 casas depois da vírgula? Aqui também tem que ter 2 casas depois da vírgula. Se não tivesse, eu ia completar com 0. Como tem, basta eu riscar a vírgula, ok? Então, ficou 1.450 dividido por 145. Abaixei o 145, 145 por 145 dá 1, certo? 1 vezes 145 dá 145, sobrou nada. 0 dividido por 145 dá 0. Acabou a continha. E aí, eu cheguei ao resultado. Qual foi a distância percorrida? A distância percorrida foi 10 quilômetros, ok? Aí, aqui na página 30, ele vem uma introdução fundamentando aquela situação de inverso, né? De fração inversa, tá bom? Depois vocês leiam aqui com atenção, mas basicamente sempre que eu tiver uma divisão entre frações, eu vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda, tá bom? E com essa situação de inverso, né? Com a situação de divisão, ele deu alguns exemplos aqui, ó. O exemplo A, ele repetiu a primeira e multiplicou pelo inverso, e inverteu a segunda. Na letra B, ó, ele fez a mesma coisa, só que aqui ele fez uma simplificação. Na letra C, o que acontece? Aqui o menos 12, né? É um número inteiro. Ué, não tem que ser racional? Basta colocar aqui, ó, barrinha de fração, 1 no denominador. Inverteu, ó, ficou 1 sobre 12. E aqui na letra D, eu tenho um número decimal, ele transformou em número fracionário, ok? Vocês vão desenvolver essas questões aqui que estão relacionadas com essa explicação. Eu quero destacar aqui a letra D, que você pode transformar, né, ó, 23, aí eu vou botar o 4, vou tirar a vírgula, né? Vou transformar para um número fracionário dividido por 3 sobre 1 e resolver aquele mesmo sentido. Só que eu não vou fazer dessa maneira porque eu quero fazer uma revisão para você, que eu quero te mostrar que você tem uma oportunidade de fazer de outra maneira. Vou fazer aqui, ó, né? Vou desconsiderar isso daqui, óbvio, você pode optar, e vou fazer essa divisão propriamente dita, né? O sinal de menos eu vou manter e vou colocar aqui, ó, o 23,4 dividido por 3, para relembrar como se faz essa divisão. Mesma coisa, aqui tem uma casa depois da vírgula, aqui eu tenho que ter uma casa depois da vírgula. Como não tem, eu vou botar uma vírgula e o 0. Igualou a quantidade de casas, basta cortar a vírgula, tá bom? Tenho 234 dividido por 30. Eu vou ter 7. 7 vezes 30 vai dar 210. Para chegar aqui, eu vou ter 24, certo? Boto um 0 aqui e uma vírgula. Agora, eu vou ter que número multiplicado por 30 vai dar 240. Eu tenho 8. 8 vezes 30, 240. Para 240,
Nada, certo? Vou realizar o mesmo, né? Nessa letra E. Vocês podem fazer em forma de fração, mas eu vou fazer a divisão só para nós revisarmos. Ah, cuidado que quando, nessa letra D aqui, quando for colocar o resultado, vai ficar menos 7,8, para ter cuidado de não esquecer o sinal de menos, tá bom? Aqui já o resultado, né, ó, menos com menos, mais. E agora eu vou fazer a divisão, né, desse jeitinho, mas vocês podem fazer em forma de fração, tá bom? Dividido por 12,4. Primeira coisa que eu tenho que olhar, tem duas casas depois da vírgula, aqui tem uma só. Eu tenho que igualar a quantidade de casas, então vou botar um zero aqui. Agora ficou 2 e 2, cortei minha vírgula. Ficou 6.572 dividido por 1.240. Eu sei que se eu multiplicar o 5 por 1.240, eu vou ter 6.200. Para chegar a esse valor, eu vou ter 372, certo? Não vai dar mais para dividir, mas eu tenho que dividir. Então, eu boto um zero aqui e uma vírgula. 3.720 dividido por 1.240 dá 3. 3 vezes 1.240 dá 3.720. Para chegar a esse valor, zero. Então, vai dar mais 5,3. Espero ter relembrado aí os números, a divisão entre decimal com decimal. E a próxima página são exercícios de fixação. Ok, galerinha? Paramos por aqui. Depois leiam as instruções em quais exercícios vocês irão resolver. Tchau, tchau.